Boa tarde, meus queridos aluninhos e aluninhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Comunicação e Escrita. Essa aula, ela é sobre as páginas 54 a 55 do primeiro bimestre de português, certo? Essa aula vai estar ajudando vocês a resolverem as páginas, caso ainda não tiverem feito, e se já tiverem feito as páginas 54 a 65, vocês vão efetuar a correção. Tudo bem? A comunicação escrita, ela é a forma que o ser humano, o único ser que consegue conversar, tem de comunicar. O que seria comunicar? Seria conversar, dar informações, transmitir ideias para outras pessoas. Na página 54 e 55, nós temos uma garota escrevendo uma carta com roupas antigas, caneta antiga, representando uma forma de se comunicar ainda usada, pouco usada, mas ainda estudada, que é a carta. Como vocês perceberam na chuva de ideias, vocês vão escrever as ideias principais dessa imagem. O que você vê na imagem, você consegue perceber o que a menina retratada está fazendo, o que mais chamou sua atenção, o que você viu primeiro quando olhou a imagem. Qual é a sua impressão sobre o local onde a menina está? E a imagem traz marcas de época. Como eu disse, é uma menina escrevendo cartas, que já é um costume considerado antigo, com roupas antigas, uma caneta tinteiro, que é uma das primeiras canetas que foram usadas antes das que a gente conhece atualmente, e uma cor diferenciada. O que seria essa cor? Essa cor representa uma cor de uma pintura antiga, certo? Então, vamos pensar. Muito antes do celular. Já indo para a página 56 e 57, nós temos a seguinte ideia. A comunicação, ela entrou em evolução. O que seria uma evolução? Ela não é do mesmo jeito que acontece há 400 anos atrás. Há 400 anos atrás, antes, a comunicação era feita somente pelo papel, através das cartas. E hoje, como seria feita a comunicação? Pela internet. Hoje nós temos as videoaulas, as plataformas digitais, mídias sociais, e-mails. Essas mídias sociais podem ser localizadas, por exemplo, Facebook, WhatsApp e tudo que a gente usa para comunicar com as pessoas por distância. Como que é a estrutura da carta? Apesar de antiga, ainda é estudada. Ela tem essa estrutura: local mais data e destinatário, assunto, despedida e remetente. Essa comunicação escrita por cartas, ela evoluiu, mas ainda é utilizada. Por exemplo, antes de contar uma historinha que tem ainda nessas páginas marcadas, lembrando que essa aula é sobre as páginas 54 e 55 do primeiro bimestre de português. Vamos ver a estrutura de uma carta. Essa carta está localizada na página 62. Diz assim: São Paulo, 12 de maio de 2016. Nessa parte, nós temos aí a primeira situação, local mais data. Qual é o local que essa carta foi escrita? São Paulo. E a data, que é a outra parte mais importante da carta,
12 de maio de 2016. Olá, vovô e vovó, tudo bem? Aí já entra ainda na primeira parte o destinatário. Destinatário, como o próprio nome diz, se refere ao destino da carta. Para quem a carta vai ser escrita? Segundo, assunto. Esse assunto é o que envolve toda a carta praticamente. Diz assim: este ano estou estudando em uma escola que fica perto da minha casa. É tudo muito diferente. Estou adorando, principalmente meus novos amigos. As aulas são legais e os professores ensinam muitas coisas novas. Já sei ler bem e não vejo a hora de visitá-los para ler uma história bem divertida para vocês. Quando vocês vêm nos visitar? Então, até aqui, nós temos a parte principal da história, que se refere ao assunto. Esse assunto se refere a quais informações que o remetente, ou seja, aquele que escreve a carta, está direcionando ao destinatário, que é quem vai receber a carta. Vamos voltar até ela e tem a despedida. Estou com muita saudade, um grande beijo, Carlos. Aí nós temos a terceira parte da carta, a despedida e o remetente. Remetente é aquele que escreveu a carta. Ele assina a carta, antes se despede e assim ele finaliza a carta. Lembrando, toda carta é necessário ter 3 partes: local, data e destinatário, assunto e despedida com o remetente. Na página 75, nós temos como preencher um envelope. Na parte de trás, ou seja, a parte que não tem essa abinha de abrir, na parte de trás tem para quem que a carta será enviada, o destino, o destinatário. Para Ernesto Pimenta Henriqueta Pimenta, Rua das Acácias, 780, Salvador, Bahia, bairro Nova Aliança e o CEP. Aí nós temos o endereço completo, é necessário que envie com o endereço completo, porque caso não tenha todas as informações do endereço, a carta pode ser extraviada. O que é extraviada? É quando a carta não chega no seu destino, não chega no seu destinatário. Portanto, é importante preencher todo o endereço do destinatário. Além do destinatário, nós temos que preencher o endereço do remetente. Note que aqui é o espaço para o remetente e aqui preencheu aqui em cima. O certo não é preencher aqui em cima. O certo é preencher na frente da palavra remetente. E o endereço, preencher na frente da palavra endereço. De Carlos Henrique Pimenta, Rua Jequitibá 567, bairro Jardim Primavera, São Paulo, SP. Esse código aqui, que deveria estar aqui, está do lado de fora, é o CEP. O que é o CEP? O CEP se chama Código de Endereçamento Postal. Quando as cartas são selecionadas e divididas de acordo com o local que elas vão ser enviadas, o primeiro passo para ter essa diferenciação é o CEP. Aqui na nossa cidade de Crixás, o CEP é 76.510.000. Para toda a cidade se usa o mesmo CEP, já que por se tratar de uma cidade pequena, uma cidade interiorana, ela não tem necessidade de ter CEPs por rua, já que a agência dos Correios é somente uma. Então, precisa só que todas as correspondências direcionadas para Crixás tenham o seu CEP feito, escrito de maneira correta. Em Goiânia, por exemplo, o CEP ele muda de acordo com a cidade, com a rua.
A rua mudou, troca-se o CEP, porque se tratando de uma cidade muito grande e existindo várias agências de correios, é necessário dividir para que cada agência receba uma quantidade X de cartas ou encomendas. Quando vocês forem comprar pela internet, vocês vão precisar saber preencher o seu endereço e o seu CEP da maneira correta, certinho? Pensando nisso, nós temos lá no começo da nossa aula, lembrando mais uma vez, essa videoaula é das páginas 64 a 65, nós temos aí uma história para vocês ouvirem de uma personagem da literatura que enviou uma carta para os 3 ursos. Essa história se chama Cachinhos Dourados e os 3 Ursos, que começa assim. Era uma vez uma família de ursinhos. O pai urso, a mamãe urso e o pequeno urso. Os 3 moravam numa bela casinha bem no meio da floresta. Certa manhã, ao se levantarem, mamãe urso fez um delicioso mingau, como era de costume. Porém, o mingau estava muito quente. Sendo assim, mamãe urso propôs que fossem dar uma voltinha juntos pela floresta, enquanto o mingau esfriava. E assim fizeram. Enquanto eles estavam fora, apareceu por ali uma menina de cabelos loiros cacheados. Era conhecida como Cachinhos Dourados. Morava do outro lado da floresta, num vilarejo, e tinha o mau hábito de sair de casa sem avisar seus pais. Quando se aproximou da casinha dos ursos, já muito cansada de tanto andar, resolveu bater a porta. Bateu, mas ninguém respondeu. Assim, ao perceber que a porta estava apenas encostada, resolveu entrar. Ao entrar, se deparou com a mesa forrada com a bela toalha xadrez e em cima da mesa havia 3 tigelinhas de mingau. Como estava com muita fome e não viu ninguém na casa, resolveu provar a iguaria. Provou então o mingau da tigela maior, mas achou muito quente. Provou da tigela do meio e achou muito frio. Provou da tigelinha menor e achou delicioso, e não resistiu, o comeu todo. Cachinhos Dourados resolveu subir as escadas. Encontrou um quarto com 3 camas, uma grande, uma média e uma pequena. Tentou deitar-se na cama maior, mas achou-a muito dura. Deitou-se na do meio e achou-a macia demais. Deitou-se na menor e achou-a muito boa. Estava tão cansada que não resistiu e acabou pegando no sono. Enquanto ela dormia, os ursinhos voltavam do passeio. Foram logo à cozinha para tomar o mingau, que era o café da manhã. Estranharam a porta aberta e logo perceberam que alguém havia estado ali. Alguém mexeu no meu mingau, rosnou o papai urso. Alguém comeu o meu mingau, disse a brava mamãe urso. Alguém comeu todo o meu mingau, gritou o pequeno urso. Os 3 subiram a escada e foram em direção ao quarto. Papai urso olhou para sua cama e perguntou: quem deitou na minha cama? Mamãe urso olhou para sua cama e disse: alguém esteve deitado na minha cama e deixou-a bagunçada. O pequeno urso, muito bravo, gritou: alguém está deitado na minha caminha. Cachinhos Dourados acordou com o grito do pequeno urso. Ficou muito assustada ao ver os 3 ursos bravos olhando para ela.
Seu susto foi tão grande que em um só pulo saiu da cama e já estava descendo as escadas. Mal deu tempo para que os ursos piscassem os olhos. Num segundo pulo, Cachinhos Dourados pulou a janela e saiu correndo pela floresta, rápida como o pensamento. Depois desse enorme susto, a menina aprendeu a lição. Nunca mais fugiu de casa e não entrou na casa de ninguém sem ser convidada. A historinha tem uma continuação. A continuação está na página 58, que diz: o carteiro chegou. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul, é o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos. Nós temos o envelope, o selo. É importante falar do selo. Quando você vai enviar uma carta, existe um custo para a carta. E esse custo é pago com um selo. Depende do peso da carta. Se for uma folha só, você pode enviar uma carta por cerca de 70 centavos. Mas se a carta estiver pesada, com bastante folha, ela pode chegar até a R$5. Depende muito do peso que você vai enviar. A cartinha foi enviada pela Cachinhos Dourados. Olha isso, na página 59 diz assim: querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, Cachinhos Dourados. PS, que significa observação. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Se são 8 velas, quantos anos que vocês imaginam que a nossa personagem principal, a protagonista Cachinhos Dourados, vai fazer? Pensa e responda em voz alta. 8 velas, 8 anos, exatamente. Então, ela se desculpou do que ela fez e pediu que o ursinho fosse até a festinha de 8 anos dela. Pensando nisso, nós vamos retornar lá no começo. Será que hoje ainda existe maneiras de enviar cartas? Claro que existe. E a atividade de hoje é você enviar uma carta seguindo essas instruções, seguindo o exemplo que foi dado lá na página. Vou chegar aqui com vocês, página 62, e vai escrever uma carta para alguém da sua preferência. Lembrando de colocar o local, que no caso seria Crixás. Hoje é dia 14 de abril de 2020. Fazer o cumprimento e direcionar a carta a alguém, você quem vai escolher. Escrever alguma coisa importante que você queira contar para essa pessoa, ou seja, se comunicar. Despedir e assinar. Eu vou assinar Carlos? Não, você vai assinar com o seu nome. Caso vocês não tenham um envelope como esse aqui, vocês podem criar um envelope de papel chamex da seguinte forma. Você faz a dobradura, vou fazer aqui só com a mão, mas você vai fazer com mais capricho. Dobra assim, certo? Dobra essa parte aqui, faz o recorte para ficar com essa abinha, pesquise o seu endereço, o endereço do destinatário e escreva uma carta. Tire uma foto bem nítida, tanto do envelope da parte da frente quanto da parte de trás e da carta e me envie, por favor, na plataforma, certo? Lembrando que todas as atividades até a página 65, elas devem estar feitas hoje também. Como as aulas de português e matemática são mais essenciais para vocês,
Hoje nós vamos fazer apenas essa atividade, já que as aulas de História, Ciências e Geografia estão bastante adiantadas e o conteúdo também é menor. Então, lembrando mais uma vez, hoje a aula é sobre as páginas 54 a 65. Vocês vão estar realizando todas elas. Quem já fez, corrija de acordo com essa videoaula. E, posteriormente, vocês vão escrever uma carta seguindo todas as orientações que foram dadas aqui e que estão no livro de vocês do primeiro bimestre. Nós vamos finalizar ele somente amanhã. Vocês vão finalizar ele, provavelmente, português e matemática. A gente finaliza até na quarta-feira que vem. Amanhã nós finalizamos História, Ciências e Geografia. E postem aqui na plataforma todas as 3 fotos, remetente, destinatário e carta, de maneira nítida, que eu vou estar aguardando vocês. Esse link é para o meu canal no YouTube, porque aqui eu só posto vídeos curtos e no YouTube eu consigo postar vídeos maiores. Espero que estejam bem esclarecidas todas as informações que eu pude passar hoje. Não se esqueçam de fazer as atividades até às 5 horas da tarde. Enviar, por favor. E realizar com capricho a carta para vocês. Lembrando que vocês podem escolher o destinatário. Pode ser para sua mãe, para o seu pai, para mim, para um colega de sala que você faz tempo que não vê, aproveitando a saudade. Vamos tentar exercitar a escrita? O que vocês acham? Façam para mim bem bonito. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, que é dos cachinhos dourados e os 3 ursos, o papai urso, a mamãe urso e o ursinho. E espero que tenham gostado que a Cachinhos Dourados pediu desculpas e convidou o pequeno ursinho para a festinha de aniversário dela de 8 aninhos. Muito obrigada, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês façam as atividades e aprendam bastante no dia de hoje. Até mais!